같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 하루도 저희에게 허락해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido esse dia para nós. 특별히 오늘 하나님의 말씀을 배우고자 함께 모였습니다. Realmente hoje nós estamos reunidos para ouvir e aprender a sua palavra. 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 깨달아 알 수 있도록 Que 도와주시옵소서. Senhor Deus possa permitir para que nós possamos aprender e descobrir o amor de Senhor Deus. 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 함께하여 주시옵소서. Que desde o início até o fim, que Senhor Deus possa estar conosco. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 앞에 있는 화면 같이 보고 같이 한번 읽어보겠습니다. Então vamos ver a palavra que está aqui na tela para lermos todos juntos. Salmos, capítulo 90, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e é enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 우리가 오늘부터 성경을 공부합니다. Então, hoje nós iremos estudar sobre a Bíblia. 해야 될 일이 많이 있죠, 우리가. Então, temos muitas coisas que nós precisamos fazer. 그런데 중요한 일이 있고 조금 덜 중요한 일이 있습니다. Mas tem coisas mais importantes e tem coisas menos importantes. 그리고 먼저 해야 될 일이 있고 나중에도 괜찮은 일들이 E 있습니다. tem coisas também que nós precisamos fazer na hora e tem outras que podemos deixar para depois. 중요하고 급한 일 먼저 해야 될 겁니다. Então, qual é o trabalho mais importante que precisamos realizar agora? 그런데 하나님께서는 성경을 통해서 하나님을 아는 것이 가장 중요한 일이라고 말씀하셨어요. Nosso Senhor Deus, ele fala que na Bíblia o mais importante é conhecer o Senhor Deus. 방금 읽은 말씀에서 우리가 7, 80년밖에 못 산다는 겁니다. Então, como nós lemos na palavra de hoje, nós vivemos 70, 80 anos da nossa vida. 그런데 이것도 sa고를 당하지 않고 다 정상적으로 살았을 때 70년, 80년입니다. Então, isso acontece quando nós temos uma vida tranquila, né, para que não sofra nenhum acidente, nós conseguimos viver 70, 80 anos. 많은 사람들은요, 70년 되기도 전에 많은 사람들이 사고로 또 병들어서 죽어요. Muitas pessoas, eles morrem através de acidente ou por causa de doenças antes dos 70 anos. 중요한 것은 우리는 반드시 다 죽는다는 겁니다. Mas o importante dessa palavra é que todos nós morremos. 우리의 인생이 날아가는 것처럼 빠르다고 말씀하십니다. Aqui ele fala que a nossa vida é tão rápida que parece que estamos voando. 여러분, 이 짧은 인생 동안 무엇을 해야 할까요? Então, nessa vida tão curta, o que nós devemos fazer? 성경을 통해서 하나님을 아는 것이 가장 중요합니다. O importante é descobrir e aprender quem é Senhor Deus através da Bíblia. 자, 여기 우리가 이렇게 태어날 때가 있잖아요. Então, nós temos o nosso nascimento 이렇게 또 어렸을 때가 있죠. e também temos quando nós éramos crianças 이렇게 청년일 때도 e 있습니다. temos quando nos tornamos jovens. 결혼해서 또 살 때가 있죠. E depois nós casamos e vivemos. 여러분 이때가 기억나셔요? Vocês lembram dessa época de vocês? 예. 저도 결혼할 때가 기억이 납니다. Eu lembro quando eu também me casei. 어렸을 때 학교 다닐 때도 기억이 나요. Eu também lembro muito bem quando eu frequentava a escola. 그런데 정말 얼마 안 된 것 같아요. Mas parece que não passou tão rápido assim. 지난 10년이 너무 빨리 지나간 것 Mas 같습니다. quando você para olhar, os 10 anos passaram tão rápido. 여러분 그런데 나이가 들면 들수록 시간은 더 빨리 갑니다. Então quanto mais você tem idade, mais rápido o tempo passa. 10대 때는요. 인생의 속도가 10km라고 그래요, 어떤 사람은. Algumas pessoas falam que quando você tem 10 anos, a velocidade da sua vida é de 10 km por hora. 근데 30대가 되면 30km로 빨라집니다. Quando você tem 30 anos, a velocidade da sua vida vai 30 km por hora. 50대가 되면 50km로 빨라지는 거예요. Quando você tem 50 anos, sua vida percorre 50 km por hora. 아마 여기 나이 드신 분들은 정말 시간이 빨리 흘러간다는 것을
아실 거예요. Então, com certeza, as pessoas que têm mais idade aqui, eles vão sentir que o tempo passa mais rápido. 정말 예쁠 때가 있었는데 벌써 이제 늙어가기 시작합니다. Então, realmente, teve uma época que você era tão bonita, mas agora está tudo velho. 여기 벌써 주름살이 생겼잖아요. Aqui já tem rugas. 그리고 이제 할머니가 됐어요. E agora se tornou uma avó. 이제 하나님을 만날 때가 가까워진 겁니다. Então está bem próximo de encontrar com o Senhor Deus. 자, 여기 한번 보시죠. Olhem bem aqui. 이거 왜 또 안 돼? 화면 줄여가지고 저쪽으로 옮기면 됩니다. 아니, 다시 뜯으셔가지고 화면을 줄여가지고 저쪽으로 옮기면 됩니다. 아니면 껐다가 저쪽으로. 이거 복제를 했는데도 이러네. 복제를 했는데도. 영사님. 그냥 저희 복제를 해볼게요. 될 텐데. 이 사람이 날아가잖아요. Então essas pessoas eles voaram, não é? 정말 총알처럼 우리 인생이 빨리 지나갑니다. Então a vida passa muito rápido como se fosse uma bala. 이 짧은 시간 동안 인생을 우리는 살아갑니다. Nesse pequeno tempo que nós temos, nós estamos vivendo a nossa vida. 이 시간 동안 우리는 하나님을 알아야 됩니다. Então nesse pequeno curto tempo nós precisamos conhecer o Senhor Deus. 성경을 통해서 하나님을 발견해야 돼요. Nós precisamos descobrir quem é Senhor Deus através da Bíblia. 여기 se você viver durante 70 anos o que irá fazer? 우리가 뭘 하면서 인생을 살까요? Então o que nós precisamos fazer durante a nossa vida? 학자들이 조사해 보니까 일하는데 보통 17년을 일한다는 Os 거예요. cientistas eles calcularam o período da nossa vida e nós passamos 17 anos só trabalhando. 잠자는데 23년을 잔다는 거예요. Nós gastamos 23 anos da nossa vida só dormindo. 그리고 먹는데 7년입니다. E nós gastamos 7 anos só para almoçar e comer. 벌써 이것만 해도요. 인생의 절반 이상을 다 써버립니다. Só você fazendo essas coisas, você já gastaram mais da metade da sua vida. 그리고 화내는데 5년이란 시간을 흘려보냅니다. E você gasta mais de 5 anos só ficando bravo. Você 카톡을 끄면 될 것 같아. 옆에. 거기. 죄송합니다. Me desculpe. 그리고 웃는 날은 89일밖에 안 E 돼요. vocês gastam 89 dias só para sorrir. 우리 인생이 이렇게 짧습니다. Então a nossa vida é muito curta assim. 그래서 우리는 인생을 성경을 통해서 어떻게 살아야 올바로 살지 성경을 통해서 답을 얻을 수 있습니다. Então nós podemos obter as respostas como nós devemos viver corretamente diante do Senhor Deus através da Bíblia. 하나님은 성경을 통해서
우리가 어떻게 살아야 할지를 가르쳐 주셔요. Porque o nosso Senhor Deus, Ele ensina para nós como nós precisamos viver através da Bíblia. 여기 재미있는 영상을 하나 Eu vou 보여드리겠습니다. mostrar um vídeo engraçado para vocês. 여기 한 사람이 이제 아침에 출근을 하려고 합니다. Então esse homem, ele está saindo da sua casa para ir trabalhar. 이 브라질이 이렇게 눈 오는 일이 별로 거의 Então 없잖아요. no Brasil quase não neva, não é? 그런데요, 제가 살던 한국만 하더라도 겨울에 눈이 굉장히 많이 옵니다. Mas no tempo que eu vivo, nos anos que eu vivi na Coreia, eles nevam muito. 바깥에 차 세워놓으면요, 앞이 안 보일 정도로 막 가득 눈이 덮여 있어요. Então quando você sai para fora, ele está completo coberto de neve. 그래서 아침에 출근할 때 앞에 유리창에 눈을 다 치워야만 됩니다. Então toda vez que eu preciso sair para trabalhar, eu preciso tirar toda a neve do vidro. 자, 이 사람이 좀 눈을 치웁니다. Então ele está tirando a neve. 자기 차 눈 치운 게 아니라 옆 차 눈 치웠어요. Ele acabou de tirar a neve de outro carro sem ser o dele. 아, 눈을 치우기 전에 먼저 어떤 게 내 차인지 먼저 확인해보고 일을 해야 되잖아요. Então antes de tirar a neve, precisa verificar qual é o seu carro, não é? 우리가 열심히 인생을 살기 전에 어떻게 살아야 올바른 인생인지를 먼저 확인해 봐야 됩니다. Então antes de nós vivermos a nossa vida com grande esforço, nós precisamos verificar a nossa vida. 열심히 교회를 다니고 열심히 하나님을 섬기기 전에 먼저 하나님의 뜻이 무엇인지를 확인해 봐야 돼요. Antes de eu viver esforçadamente dentro da igreja, antes de eu viver pelo Senhor Deus dentro da igreja, eu preciso saber qual é a minha vida, o que Senhor Deus agrada. 차, 이 눈은요, 내 차 다시 치우면 됩니다. 다시 하면 돼요. Esse carro aqui, eu posso tirar a neve do meu carro novamente. 이건 뭐 다시 하면 되는 거예요. Porque é um trabalho que eu posso fazer novamente. 그런데 내가 하나님을 믿는다고 열심히 살았는데 교회도 열심히 다니고 봉사도 열심히 했는데 나중에 하나님이 나를 알지 못한다고 하면요. Mas se eu disser que eu estou querendo viver pelo Senhor Deus e eu trabalho esforçadamente pelo Senhor Deus, mas e se o Deus não reconhece? 나는 내가 천국 갈 줄 알고 열심히 살았는데 내가 죽고 보니까 하나님이 나를 모른다고 하면 어떻게 할 거예요? Eu achava que eu ia para o Senhor, para o céu e vivia esforçadamente, mas se o Senhor Deus me mandar para o inferno? 여러분, 그래서 성경을 공부하는 게 필요합니다. Por isso é necessário que nós estudemos a palavra da Bíblia. 여러분, 일하는데 잠자는 데는 17년, 23년을 쓰는데 성경 공부하는 건 며칠밖에 안 되잖아요. Nós gastamos 17 anos só trabalhando, 23 anos apenas dormindo, mas e para estudar a 그건 Bíblia? 3일밖에 안 됩니다. Só 3 dias para nós estudarmos a Bíblia. Por favor, vamos ler tudo juntos. E propôs-lhe uma parábola, dizendo a herdade homem rico tinha produzido com abundância. 여기 예수님이 한 부자에 대해서 말씀하십니다. Aqui o Senhor Deus ele fala sobre um rico. 부자가 자기 사업이 자기 농사가 아주 잘 되었습니다. E esse rico ele tinha uma grande abundância de produção e ele conseguiu ter muita riqueza por causa disso. 우리가 원하는 거죠. Isso é uma coisa que nós desejamos ter. 우린 부자 되기를 원합니다. Nós desejamos ser ricos. 내가 하는 일이 잘 돼서 돈을 많이 벌기를 원해요. Todo mundo deseja que o seu trabalho se dê bem e que consiga trazer grande riqueza. 자, 이 사람은 성공한 사람이에요. Então esse homem ele conseguiu na sua vida 그래서 sucesso. 이 사람이 재산이 너무 많아가지고요, 더 큰 건물을 짓기로 계획을 합니다. E assim por ele ficar muito rico, ele queria criar um outro celeiro maior do que ele já tinha. 여기 이 edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 내 모든 재산을 거기에 쌓아둘 것을 계획을 합니다. Então ele planejou criar um celeiro maior para colocar todas as suas riquezas e seus bens ali. 모든 사람이 부러워하는 인생을 살고 있어요. Então ele estava vivendo uma vida que todas as pessoas desejavam. 그런데 그리고 이 사람이 이제 자기 영혼에게 이렇게 말합니다. E assim esse homem ele fala para o seu espírito. 야, 이제 나는 부자가 되었으니까 이제는 일할 필요도 없이 편안하게 먹고 마시고
즐거워하자. Então agora que eu não preciso trabalhar, agora vamos comer, beber e descansar. 우린 아침에 일어나면 피곤해도 일하러 가야 Então 되잖아요. nós, todos os dias nós acordamos cansados para ir trabalhar. 하기 싫은 일도 해야 돼요. Realmente nós precisamos fazer trabalhos que nós não desejamos, mas fazemos. 얼마나 힘들어요. Como isso é cansativo. 근데 이제 이 사람은 일할 필요가 없어요. Mas essa pessoa agora não precisa mais trabalhar. 이제 이 사람이 할 일은 쉬고 먹고 마시고 즐기는 일만. Qual é o trabalho dele? Agora é só descansar, comer, beber e se divertir. 너무 부러운 인생이죠. Então é uma vida que todo mundo deseja, não é? 자, 이제 이 사람 앞날은 이제 행복한 일만 남았어요. Então realmente agora, daqui para frente, a vida dele só tem felicidade. 그런데 예수님이 물으십니다. 이런 거 먹고 마시고 인생을 즐기면 네 영혼이 즐거워할 줄 아느냐? E assim o Senhor Jesus Cristo ele pergunta: só por você comer e descansar e beber e se divertir, vai ter descanso para o seu 네 espírito? 육체는 즐거워할지 모르지만 네 영혼도 즐거워할 줄 아느냐? Será que só o seu corpo pode ter felicidade, mas e o seu espírito? 이 브라질 노래 이런 노래가 있습니다. Tem uma música brasileira que é assim. O que faz você feliz? 한번 들어보시죠. Vamos ouvir essa música. O que faz você feliz? O que faz você feliz? O que faz você? A lua, a praia, o mar, uma rua, doce, uma dança, a paixão do inseto, comer chocolate, passar na cidade, o carro, o aumento, o acaso, o trabalho. O que faz você feliz? O que faz você? 이런 것들이 우리를 행복하게 해줍니까? Será que essas coisas conseguem alegrar vocês? 좋은 차, 더 좋은 집, 더 좋은 직장 가지면 우리가 Se 행복해집니까? você tiver um bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, te faz feliz? 잠깐은 기쁠 수 있어요. Com certeza você pode ter uma felicidade momentânea. 하지만 이런 것들로 우리의 영혼을 행복하게 할 수는 없습니다. Mas não é através dessas coisas que consegue alegrar o seu espírito. 우리는 언젠가 다 죽어요. Porque uma hora nós iremos morrer. 오늘 밤에 내가 죽을 수도 있어요. Eu posso morrer hoje à noite também. 저희 아버지는 35세에 돌아가셨어요. Meu pai, ele faleceu com 35 anos. 저보다도 젊은 나이에 돌아가셨어요. Ele faleceu quando eu ainda mais novo que eu. 아주 건강하신 분이셨어요. Ele era muito saudável. 아주 체격도 좋고 건강한 분이었습니다. Ele realmente tinha um grande porte do seu corpo e ele era muito saudável. 그날 돌아가시는 날 낮에 자동차를 구입했어요. E antes, no dia que ele iria falecer, ele comprou um carro à tarde. 그리고 그날 밤에 죽으셨습니다. E no mesmo dia, à noite, ele faleceu. 그냥 주무시다가 돌아가셨어요. Ele dormiu e faleceu. 자동차를 그날 샀지만 한 번도 타보지 못했습니다. Ele comprou o carro naquele dia, mas ele nem andou no carro. 아버지는 젊은 나이에 이제 어떻게 살아가야 될지 아주 많은 계획들을 세웠습니다. Realmente, meu pai, ele tinha planejado várias coisas como eu deveria viver. 하지만 하나님은 말씀하시는 거예요. Mas Senhor Deus, ele fala. 로꾸! 하나님을 모르고 인생을 계획하는 걸 로꾸라고 합니다. Então ele fala louco. As pessoas que planejam a sua vida sem Deus. 이스타 노이치치 빼지렁아 뚜아오마. 오늘 밤에 네 영혼을 하나님이 가져가시겠다는 거예요. O Senhor Deus, ele está dizendo, esta noite te pedirão a tua alma. 그럼 네가 준비해 놓은 모든 것이 누구시 되겠느냐? E todas as coisas que você preparou, para quem vai ser? 왜 이 세상에서 잘 먹고 잘 살기 위해서는 많은 준비라고 하는데 왜 하나님 만날 준비하지 않느냐라는 Então 거예요. realmente muitas pessoas eles vivem as suas vidas planejando e querendo ganhar coisas para a sua vida, mas para o Senhor Deus ele não planeja nada. 여기서부터 한번 읽어주세요. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 우리는 이 세상에서 부자 되는 일만 하고 하나님 만날 준비는 왜 안 하고 사냐 그거예요. Então realmente as pessoas eles vivem querendo ficar rico neste mundo, mas por que eles não preparam a sua vida para encontrar com o Senhor Deus? 여러분 이 사람을 아세요? Vocês conhecem esse homem? 한국 사람입니다. Ele é coreano. 아세요? Vocês conhecem? 네. 그런데 이 회사는 아시겠죠? Mas essa empresa vocês conhecem. 이 삼성을 만든 회장님입니다. Então ele é um homem que criou a Samsung. 세계에서 가장 많은 핸드폰을 팔고 있는 회사죠. É uma das empresas que vende mais celulares no mundo. 세계에서 가장 많은 텔레비전을 팔고 있는 회사입니다. E ele também vende um dos maiores TVs do mundo, no mundo todo. 한국에서 가장 부자예요, 이분은. Ele é o homem mais rico da Coreia.
어느 날 이제 이분이 돌아가셨습니다. E um dia ele faleceu. 그런데 이분이 죽기 전에 남긴 유서가 신문에, 한국에서 가장 유명한 신문에 실렸어요. E um dia ele escreveu antes da sua morte algumas declarações e essas declarações apareceram nos jornais. 이분은 죽기 전에 정말 궁금한 게 있었어요. E antes de ele morrer, ele tinha várias dúvidas. 이 사람은 모든 걸 가진 부자였지만 정말 궁금한 게 있었습니다. Ele era rico e ele tinha todas as coisas, mas ele tinha umas dúvidas. 유명한 신부님을 조용히 불러다가 그 신부님에게 질문을 했어요. E um dia antes da sua morte, ele chamou um padre muito famoso e chamou para conversar. 자, como provar a existência de Deus? 어떻게 하나님의 존재를 증명할 수 있냐? E assim ele perguntou para esse padre como provar a existência de Deus. 하나님이 정말 계시냐? Ah, será que o Senhor Deus realmente existe? 이 사람은 최고 부자였지만 죽음 앞에서 내가 천국 갈지 지옥 갈지 두려운 거예요. Ele era muito rico, mas ele tinha medo se ele iria para o céu ou para o inferno. 많은 돈이 나를 천국 보내줄 수 없어요. Não é muito dinheiro que vai conseguir me levar para o reino dos céus. Como pode evidenciar que Deus é criador? 하나님이 창조주인 걸 어떻게 할 수 있느냐? Como podemos evidenciar que Deus é criador? 그리고 여기 인간도 진화된 거 아니냐? E também o homem não veio através da evolução? 하나님이 창조한 것이 아니라 진화된 거 아니냐? Ah, não foi Deus que criou o homem, mas sim na teoria da evolução. 그리고 하나님이 인간을 사랑한다고 하는데 왜 고통을 주셨냐? Ah, por que o Senhor Deus, ele diz que ama o homem, mas permite tanto sofrimento? 우리가 살아가면서 많은 어려운 일과 고통이 있잖아요. Realmente, quando nós vivemos a nossa vida, nós sentimos muitas dores e muitos 왜 sofrimentos. 그런 고통을 주셨냐 이거예요. Por que nós sentimos essas dores? 그리고 이 성경은 도대체 어떻게 쓰여진 거냐? E essa Bíblia? Como foi feita essa Bíblia? Como foi escrita? 이게 정말 하나님 말씀이라는 걸 어떻게 알 수 있냐? Como nós podemos saber que isto é a palavra de Deus? 이것도 그냥 사람들이 쓴 책 아니냐? Ah, isso não é apenas um livro que um homem escreveu? 그리고 영혼이란 무엇인가? E o que é o Espírito? 정말 영혼이 있냐? Será que o Espírito realmente existe? 사람 몸이 죽으면 그냥 그걸로 끝이냐? 아니면 그 영혼이 빠져나가서 또 다른 세상이 있냐 그거예요. Quando o homem morre, ele morre por ali ou realmente existe um espírito que ele sai e vai para um novo mundo? 질문합니다. 인간이 죽어도 영혼은 죽지 않고 천국이나 지옥으로 정말 가는 일이 있냐? Aqui ele fala, como posso acreditar que ao morrer o espírito vai para o céu ou para o inferno? 그리고 부자가 천국 들어가는 게 낙타가 바늘구멍 들어가는 것처럼 정말 그렇게 어려운 일이냐? E aqui ele fala também que é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar pela ponta de uma agulha? 그럼 부자는 천국 갈 수 없다는 얘기냐? Então significa que o rico não pode entrar nos céus? 그리고 성경에 지구의 종말이 온다고 된 정말 지구의 종말은 오느냐? E na Bíblia fala que vai vir o fim do mundo, mas realmente vai vir? 자, 이런 질문들을 24가지 질문을 남겼습니다. E ele fez essas 24 perguntas. 여러분, 이 회장님은 모든 사람이 부러워하는 인생을 살았어요. Realmente esse grande dono dessa empresa, ele viveu uma vida que todo mundo invejava. 그런데 죽음 앞에서는 두려워하고 벌벌 떨었습니다. Mas na frente da sua morte, ele realmente teve um grande temor e tremor. 죽음을 준비하지 않았기 때문에 그래요. Por que aconteceu isso? Porque ele não se preparou para a sua morte. 사람은 자기가 죽을 때가 되면 하나님 만날 것을 두려워합니다. Realmente as pessoas, quando encontram com o Senhor Deus ou está perto de encontrar com o Senhor Deus, eles começam a temer. 여기 또 한 사람의 성공한 사람이 나옵니다. Aqui aparece um homem muito famoso que também conseguiu muita prosperidade na sua vida. 다윗의 아들 바로 솔로몬 É o 왕입니다. filho de Davi, Salomão. 이건 이 전도서는 다윗의 아들 솔로몬 왕이 기록을 했어요. Esse Eclesiastes é um livro que o filho de Davi, o rei Salomão, escreveu. 여기 versículo 2 Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. vaidade라는 말을 헛되다는 말을 5번 반복하고 있습니다. Ele fala sobre a palavra vaidade 5 vezes. 이 솔로몬 왕은 최고 부자였습니다. Esse rei Salomão, ele era a pessoa mais rica do mundo. 가장 머리가 똑똑한 E 사람이었어요. ele também era a pessoa mais inteligente do mundo. 성경에 보면 이 사람의 부인이 1000명이었습니다. E ele também, na Bíblia aparece que ele teve 1000 esposas.
이 사람은 모든 지식을 아는 사람이었어요. Ele era uma pessoa que tinha toda a sabedoria dentro da sua cabeça. 그런데 모든 걸 가졌지만 다 헛되다는 거예요. Ele tinha todas essas coisas, mas tudo era vaidade. 여러분 여기 보십시오. Olhe bem aqui. 여기 굉장히 큰 숫자죠. Aqui tem um número muito extenso, 근데 아닙니다. mas não é. 앞에 이 숫자 1이 있어야만 이 동그라미는 0은 의미가 있는 거예요. Esses zeros, eles só têm um significado quando o número 1 estiver na frente. 동그라미만 아무리 많이 해놔도 앞에 1이 없으면 아무 의미가 없습니다. Realmente não adianta você colocar vários zeros se você não tiver um número na frente. 우리가 하나님을 안 뒤에야 알아야만 우리가 하는 모든 일들이 의미가 있는 거예요. Realmente todas as nossas obras têm sentido quando nós conhecemos o Senhor Deus. 내가 왕이 되고 장군이 되고 엄청난 사람이 됐어도 하나님 모르고 지옥 가면 무슨 의미가 있겠어요? Ah, eu me tornando rei ou me tornando general, mas todos eu ser contemplado na vida, mas se eu for para o inferno, qual é o significado disso? 먼저 숫자 1이 있어야 되는 것처럼 먼저는 하나님을 알아야 됩니다. Primeiro precisa ter o número 1 para conhecer o Senhor Deus. 먼저 1이 있으면 그 뒤에 0은 의미가 있는 숫자가 되는 Realmente, 거예요. quando você tiver esse 1 na frente, todos os zeros vão ter sentidos. 먼저 우리가 해야 될 일은 하나님을 아는 일입니다. Primeiro, nós precisamos conhecer o Senhor Deus. 그런데 하나님은 우리 눈에 보이지 않아요. Mas nós não conseguimos ver o Senhor Deus, não é? João capítulo 4 versículo 24 Deus é espírito. 하나님은 영이십니다. Aqui, João capítulo 4, versículo 24 fala, Deus é Espírito. 우리 눈에 안 보여요. Nós não conseguimos ver. 여기 디모데전서에도 이렇게 말씀하십니다. No 1 Timóteo também aparece desta forma. E habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver. 아무 사람도 보지 못하였다. Não é todo homem que consegue ver. 아무도 하나님을 본 사람이 없어요. Não existe ninguém que conseguiu ver o Senhor Deus. 그래서 사람들은 하나님이 없다고 말해요. Por isso as pessoas falam que Deus não existe. 하나님 눈에 안 보이니까 없어. Ah, eu não consigo ver, então não consigo acreditar. 내가 숫자를 10 셀 때니까 하나님 계시면 내 앞에 나타나세요. Ah, eu vou contar até 10 e se Deus existe, apareça na minha frente. 1, 2, 3, 9, 10. 하나님 없잖아요. Ah, Deus não existe. 하나님 없잖아요. Deus não existe. 그렇게 하나님을 희롱하고 조롱하는 사람들이 있습니다. E assim tem muitas pessoas que zombam o Senhor Deus e ignoram o Senhor Deus desta forma. 여러분 공기 보여요? Vocês conseguem ver o oxigênio? 공기 보이지 않지만 있습니다. Vocês não conseguem ver o oxigênio, mas vocês sabem que 여러분 existe. 손바닥에 세균 박테리아가 보입니까? Vocês conseguem ver a bactéria nas suas mãos? 보이지 않지만 수백 마리가 있어요. Vocês não veem, mas vocês sabem que existem milhares e milhares de bactérias. 바람이 보이지 않아요. Você não consegue ver o vento, 하지만 있습니다. mas existe. 전기도 보이지 않아요. Você não consegue ver a eletricidade, 하지만 있습니다. mas existe. 어머니의 사랑도 보이지 않아요. O amor da mãe, você também não consegue ver, 하지만 있습니다. mas existe. 여러분 오스카 니마이어 만나본 적 있으세요? Algum de vocês já conheceram o Oscar Niemeyer? 손 들어보세요. 만나본 적 있는 분. Levanta a mão, quem já conheceu pessoalmente? 같이 밥 먹고 같이 얘기해 본 분. Quem já almoçou, quem já cumprimentou e conversou? 직접 만나본 적은 없죠. Não tem muita gente que conheceu ele, né? 하지만 이 오스카 니마이어는 이 세상에 실제로 있었습니까? 없었습니까? Mas esse homem, ele realmente existiu no mundo ou não? 있었어요? 없었어요? Ele existiu nesse mundo ou não? 있었습니다. Ele existiu. 아니 한 번도 본 적 없는데 어떻게 이렇게 믿으세요? Ah, vocês nunca encontraram com ele, mas como que vocês sabem que ele existiu? 한 번도 본 적이 없는데 어떻게 Vocês 믿습니까? nunca viram ele pessoalmente, mas como vocês conseguem acreditar nele? 우리는 이 사람을 본 적이 없지만 이 사람이 만들어 놓은 작품들이 너무 많아요. Mas realmente nós nunca vimos eles, mas nós sabemos sobre as obras dele. 시내에 가면 국회의사당부터 해가지고 멋진 건물들을 이 사람이 만들었습니다. Quando você for para o plano, vocês conseguem ver a esplanada e todas as obras que ele fez. 그 사람이 만든 건물들을 보면 이 오스카 니마이어에 대해서 알 수 있어요. Quando você vê as obras, a arquitetura que ele planejou, realmente você consegue acreditar nele. 마찬가지로 하나님은 눈에 보이지 않지만 하나님을 볼 수 있는 방법들이 있습니다. Então, realmente nós não conseguimos ver o Senhor Deus através dos nossos olhos, mas tem várias outras maneiras de conhecer o Senhor Deus. 5가지 정도가 있어요. Aqui aparecem 5 coisas. Bíblia, alma humana, universo, historia, Isaio. 비블리아 성경은 하나님의 말씀입니다. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. 인간의 영혼은 하나님의 형상이에요. A alma humana é o formato da imagem do Senhor Deus.
이 우주 만물은 하나님의 작품입니다. O universo é a arte de Senhor Deus. 그리고 인간의 역사는 하나님의 계획이에요. E a história da humanidade é o planejamento de Deus. 이스라엘은 하나님의 증인이고 하나님의 종입니다. Israel, ele é o servo de Deus, é os que testemunham sobre o Senhor. 그래서 이 5가지를 통해서 정말 하나님이 살아계시다는 걸 알 수 있어요. Então, através dessas 5 coisas, nós podemos conhecer e saber que Senhor Deus está vivo. 그냥 하나님 계시겠지, 하나님 안 계시겠지, 그냥 이렇게 할 게 아니라 성경을 통해서 한번 확인해 보자는 Você 거예요. não julga se Senhor Deus existe ou não pelos seus pensamentos. Você precisa saber através da Bíblia. 브라질 사람들 다 하나님 믿는다고 말합니다. Os brasileiros falam que acreditam em Deus. 정말 브라질은 특별한 나라예요. Realmente um país excepcional, o Brasil. 정말 여기는 만나서 인사하는 게 다 하나님이에요. Quando você encontra com qualquer outra pessoa, eles saudam o Senhor Deus. Vai com Deus, Vai com Deus, fique com Deus, fique com Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus se quiser. Se Deus quiser. 그냥 일상생활이 되었어요. 일상생활이 Então 되었어요. toda a vida cotidiana deles, eles envolvem o Senhor Deus. 세상에 이런 나라는 없을 거예요. Não existe nenhum mundo, nenhum país do mundo que fala dessa forma. 도시 이름이 살바도르예요. Realmente o nome da cidade é Salvador. 도시 이름이 산토스예요. O nome da cidade é Santos. 어떤 도시 가보니까 길 이름이 제주스. 뭐 다 성경과 관련돼 있어요. Quando eu fui para uma cidade no Brasil, tinha uma rua chamada Jesus. 세상에 이런 나라는 없어요. Não existe nenhum país do mundo que batiza um nome assim. 그래서 다 하나님을 믿는다고 생각합니다. Por isso todas as pessoas acreditam que eles acreditam em Deus. 그런데 성경을 통해서 하나님을 믿는 게 아니기 때문에 잘못 믿는 경우가 많아요. Então, mas muitos deles, eles não acreditam em Deus através da Bíblia. Por isso eles estão acreditando em Deus errado. 열심히 믿는 게 중요한 게 아니라 하나님의 뜻을 알아야 됩니다. Não é importante se você tem esforço e zelo para acreditar em Deus. Você precisa saber qual é a vontade da Bíblia. 그래서 올바로 하나님을 믿도록 하나님이 우리에게 이 성경을 Então, 내려주셨어요. para que nós possamos acreditar em Deus corretamente, o Senhor Deus permitiu esta Bíblia. 여기 por favor lê alto, vamos ler tudo juntos, 1, 2. Que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 저는 잘 못 읽으니까 못 읽지만요. 여기 다 잘 읽으실 수 있으니까 좀 크게 한번 읽어주세요. Tá, eu não consigo ler bem, então tudo bem, mas vocês sabem ler português, então por favor leiam alto na próxima vez. 다시 한번 읽습니다. Vamos ler todos juntos de novo. 1, 2. Profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 자, 하나님께서 이 성경은 하나님의 감동으로 기록된 거라고 말씀하시죠. Aqui ele fala que a Bíblia foi escrita através do sentimento do Senhor Deus. 창세기를 기록할 때 물론 모세가 창세기를 썼습니다. Realmente quem escreveu Gênesis foi o Moisés. 근데 모세는 쓰기만 했을 뿐이지 그 내용을 주신 분은 바로 하나님이셔요. Realmente o Moisés apenas escreveu porque Senhor Deus que inspirou o Moisés para ele escrever. 여러분 제가 펜으로 이렇게 글을 씁니다. Vamos dizer que eu pego uma caneta e eu começo a escrever. 펜이 쓰는 겁니까? 제가 쓰는 겁니까? Quando eu escrevo, é a caneta que escreve ou eu que escrevo? Eu ou caneta? 누가 쓰는 겁니까? Quem é que escreve? Eu ou a caneta? 제가 쓰는 겁니다. Eu que escrevo. 이 펜은 그냥 도구에 불과한 거예요. Caneta é apenas um instrumento para escrever. 모세가 창세기를 썼지만 하나님이 쓰신 겁니다. Moisés, ele realmente escreveu Gênesis, mas quem escreveu verdadeiramente foi Senhor Deus. 그래서 성경을 사람의 책이 아니라 하나님의 책이라고 Por 말씀합니다. isso as pessoas falam que a Bíblia não é um livro do homem, mas livro de Deus. 세상의 모든 책은 사람이 자기 생각을 썼어요. Realmente todo o livro deste mundo, quem escreveu foi através dos pensamentos dos homens. 그러나 이 성경만큼은 하나님의 책입니다. Mas a Bíblia em si ela é um livro que foi feito por Senhor Deus. 하나님이 사람에게 이렇게 말씀을 주시는 거예요. Então Senhor Deus ele permitiu a palavra para o homem. 모세야 적어라. Moisés escreva. 다니엘아 적어라. Daniel escreva. 예레미야야 적어라. Jeremias escreva. 베드로야 적어라. Pedro escreva. 요한아 적어라. João escreva. 성경에 하나님이 말씀하셨다라는 게 3,800번이나 그런 말이 나와요. Realmente só na Bíblia aparece 3.800 vezes que Senhor Deus disse.
근데 놀라운 건 그리고 이 놀라운 게요. 이게 이걸 탑이라고 읽나 또피라고 읽나 뭐라고 읽어요 이걸? Top. 탑, 또피, 네이스 리브루스, 마이스, 뱅지두스, 노 문두. 이 세상에서 가장 많이 팔린 책 10가지를 조사해봤어요. Então eles pesquisaram 10 livros mais vendidos do mundo. 여러분 2등부터 10등까지는요 비슷비슷합니다. Do segundo ao último colocação, quase a venda dos livros são quase iguais. 그런데 가장 많이 팔린 책은 바로 성경이에요. Mas o livro mais bem vendido é a Bíblia. 그 어떤 책도 성경만큼 많이 팔린 책이 Não 없습니다. tem nenhum livro que foi vendido mais que a Bíblia. 여기 한번 읽어주세요. 여기에 이 성경이요 2935개 언어로 번역이 되었다는 거예요. Aqui ele aparece que a Bíblia já foi traduzida em 2.935 idiomas. 그런데 이게 벌써 5년 전 신문이기 때문에 지금은 3,000개가 훨씬 넘는 언어로 번역이 되어 Então, 있습니다. realmente essa pesquisa foi de 5 anos atrás. Então, agora tem mais ou menos mais de 3.000 idiomas traduzidos. 그래서 글자, 이 문자가 있는 언어로는 거의 다 번역이 되었습니다. Então, todo idioma que tem escritas realmente já foi traduzido a Bíblia. 아마존 원주민들 중에는요 말만 있고 글자가 없는 그런 언어들도 많이 있어요. Em Amazonas tem várias tribos que não tem a escrita, só tem a fala. 물론 그런 데는 성경책으로 만들 수가 없겠죠. 글자가 없으니까. Realmente lá não tem como você traduzir a palavra da Bíblia porque realmente não tem escrita. 근데 글자가 있는 언어는 다 번역이 Mas 되었습니다. todo idioma que tem a escrita realmente já foi traduzido 그런 da 책은 Bíblia. 성경밖에 없어요. Então, o único que traduz assim é a Bíblia. 여러분 성경은 지금으로부터 3,500년 전부터 기록되기 시작해서 1,900년 전에 기록이 끝났습니다. Então, realmente a Bíblia ela foi escrita há 3.500 anos atrás e também foi terminada há 1.900 anos atrás. 그래서 1,600년 동안 책이 써진 Então, 거예요. a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. 여기 구약 성경 39권입니다. Então, o Antigo Testamento é 39 livros. 신약 성경 27권. Novo Testamento, 27 livros. 그래서 전체 66권의 책을 한 권으로 모아놓은 게 바로 이 성경책이에요. Então, o total, juntando todos esses livros, é 66 livros que se torna a Bíblia. 약 40명의 사람들이 성경을 기록했습니다. Então, cerca de 40 pessoas eles escreveram a palavra da Bíblia. 그들이 기록한 시대가 다 달라요. Realmente, a época que eles viveram eram todas diferentes. 기록한 장소도 다 다릅니다. Realmente, o local que eles escreveram a palavra da Bíblia também é diferente. 이 성경을 기록한 사람들은 서로 만나본 적도 없어요. Realmente, as pessoas que escreveram essa palavra da Bíblia também eles não se encontraram com outra 그런데 pessoa. 마치 한 사람이 쓴 것처럼 내용 주제가 하나로 딱 모아지고 있습니다. Mas quando nós olhamos o conteúdo da Bíblia, parece que só uma pessoa escreveu porque ele foca em uma pessoa. 왜냐하면 여러 사람이 썼지만 그 말씀을 주신 분은 하나님 한 분이기 때문입니다. Porque realmente toda a palavra foi escrita por várias pessoas, mas quem deu esta palavra foi o Senhor Deus. 많은 사람들은 의심해요. Muitas pessoas eles duvidam. 정말 이 성경이 3,000년 전에 기록된 게 맞냐? As pessoas duvidam. Será que essa Bíblia realmente foi escrita 3.500 anos atrás? 나중에 바뀌어진 거 아니냐? Não foi alterada com o passar do tempo? 사람들이 성경을 믿지 않았습니다. As pessoas não acreditavam na palavra da Bíblia. 그런데 Mas 약 70년 전에 동굴에서 성경책 한 권이 발견이 됩니다. Mas há 70 anos atrás, uma pessoa conseguiu encontrar a Bíblia dentro de uma caverna. 이스라엘 사해바다 근처 동굴에서 발견이 됐어요. Eles encontraram numas cavernas perto do Mar Morto em Israel. 한 소년이 자기 집에 잃어버린 양을 찾다가 이 성경을 발견하게 됩니다. Então uma criança ele estava procurando na sua ovelha perdida e encontrou essas palavras da Bíblia. 이렇게 항아리에 양 가죽에 쓴 성경책이 발견이 된 거예요. Eles encontraram a palavra da escritura da Bíblia escrita num couro de ovelha guardado dentro de uma jarra. 근데 이 내용을 성경학자들이 다 읽어보니까요. 지금 우리가 보고 있는 성경과 내용이 똑같아요. Então todos os cientistas, os pesquisadores da Bíblia, eles pegaram essas escrituras e começaram a fazer análise dessas palavras e viram que a palavra daquele tempo e a palavra de hoje é a mesma coisa. 이 성경은 지금으로부터 2200년 전에 기록이 된 거예요. Porque essas escrituras foram escritas há 2.200 anos atrás. 예수님 오시기 전에 100년 전에 기록이 됐어요. Então foi escrito há 100 anos atrás antes de Cristo. 이게 그래서 세상에서 가장 오래된
성경입니다. E agora eles descobriram que essa Bíblia é a Bíblia mais antiga existente. 예, Manuscritos do Mar Morto. 사해 사본이라고 합니다. 이게. Então ele fala que é uma cópia passeio cultural na Terra Santa. uma cópia fiel a 2100 anos atrás. Os escritos do Mar Morto são os mais antigos documentos bíblicos existentes descobertos no século passado. O Museu de Israel nasceu em 1900 perto de Qumran. Sono stati trovati encontrados em 11 grutas e são restos de ao menos 950 manuscritos. Digo restos porque pouquíssimos são conservados integralmente. A maior parte é de fragmentos, restos, alguns grandes e outros muito pequenos, como o tamanho da palma de uma mão ou de uma unha. Os documentos encontrados em Qumran, alguns atribuídos aos essênios, nos proporcionaram uma visão de primeira mão sobre a comunidade, a visão que tinha do mundo. Através desta caverna se chega na parte branca do santuário, que é aquela onde estão os manuscritos do Mar Morto. Na arquitetura do Museu do Santuário do Livro, entramos em uma espécie de caverna que é física, mas também metafórica, onde são expostos todos os objetos que narram a história desta seita, como viviam todos os dias. A arquitetura nos faz ver estes dois elementos simbólicos muito importantes, que são um muro negro de basalto e uma grande cúpula branca, lavada e purificada, que simbolizam um pergaminho, onde é narrada a história dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Os filhos da luz e os filhos das trevas, de acordo com este pergaminho, se encontram e os filhos da luz vencerão. E i figli della luce vinceranno e arriveranno. Um percurso que representa uma viagem no tempo da escuridão à luz, através dos fragmentos, dos manuscritos, dos textos religiosos, dos comentários bíblicos, dos hinos, dos salmos e das regras para uma comunidade religiosa. Quello che abbiamo messo in luce in questi O que trouxemos à luz nesta Páscoa são os fragmentos do Gênesis, os chamados Gênesis apócrifos, porque não fazem parte do texto canônico e narram em particular modo a história do dilúvio. O nome de Noé é repetido muitas vezes, o termo chuva e também é mencionado no sacrifício de Noé. É a história que conhecemos com pequenas variações. conosciamo con delle piccole variazioni. 이 성경이 하나님의 말씀입니다. Então essa Bíblia é a palavra do Senhor Deus. 그리고 우리는 하나님이 만드신 우주 만물을 통해서 하나님을 알 수 E 있습니다. através da criação do mundo, nós podemos também conhecer o Senhor Deus. 읽어주세요. Vererê? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. 보이지 않는 하나님을 어떻게 볼 수 있습니까? Então, como é que nós podemos ver coisas, como podemos ver o Senhor Deus que nós não podemos ver? Se bem pelas coisas que estão criadas. 하나님 만드신 작품을 통해서 하나님을 만날 수 있어요. Nós podemos encontrar com o Senhor Deus através das obras dele. Vamos ler todos juntos. Um, dois. No princípio criou Deus os céus e a terra. 하나님이 이 우주와 지구를 만드셨다는 거예요. Senhor Deus, ele criou o céu e a terra. 이 세우스 이게 우주를 말합니다. Os céus que aparecem aqui também representam o universo 이게 지구예요. e a terra. 지구와 우주를 하나님 만드셨습니다. Senhor Deus, ele criou o universo e criou a terra. 이게요, 하나님 만드신 6일 동안 만드신 순서입니다. Isso está em ordem sobre a criação de Senhor Deus que durante 6 dias. 이거 굉장히 과학적이에요, 이게. Isso é bem científico. 자, 첫째 날 하나님이 빛을 만드셨어요. Primeiro dia, Senhor Deus fez a luz. 그리고 낮과 밤을 E 나누셨습니다. assim, Senhor Deus separou o dia e a noite. 그래서 이 넷째 날은 낮에는 해가 있게 하시고 밤에는 달과 별이 있게 하신 거예요. Então, no quarto dia, Senhor Deus criou o sol e de noite, Senhor Deus, ele criou as luas e as estrelas. 그리고 둘째 날에는 하나님이 궁창
하늘을 만드시고 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누셨습니다. E assim, Senhor Deus, no segundo dia ele dividiu as águas, onde a água superior chamava céu e a água inferior chamava de mar. 그래서 이 다섯째 날에는 이 새와 하늘에는 새가 날아다니게 하시고 이 바닷속에 물고기들이 다니게 하신 거예요. E assim, no quinto dia, Senhor Deus separou para que os aves voassem nos céus e os peixes ficassem embaixo d'água. 먼저 공간을 만드시고 그 다음에 거기에 채워 넣으시는 겁니다. Então, Senhor Deus, primeiro ele faz o espaço, forma um espaço e depois ele vai preenchendo esse espaço. 그리고 셋째 날 하나님이 땅을 만드시고 땅에 식물들을 심으셨어요. E terceiro dia, Senhor Deus, ele criou a terra e assim ele plantou várias coisas dentro da terra. 그래서 그 땅에 하나님이 동물과 사람을 살게 E 하십니다. no sexto dia, Senhor Deus, ele criou os animais e ele criou o homem. 그래서 첫째 날, 넷째 날이 짝이 돼요, 서로. Por isso, o primeiro e o quarto dia eles se tornam par. 둘째 날과 다섯째 날이 서로 짝이 됩니다. Segundo dia, o quinto dia também viram, se tornam par. 셋째 날과 여섯째 날이 서로 짝이 돼요. Terceiro e o sexto dia também se tornam um par. 이게 우연이 된 게 아니라 굉장히 과학적으로 설계가 된 겁니다. Isso não é uma coisa que aconteceu por acaso, mas sim, isso tudo é baseado cientificamente. 자, 여기 진화론자들은 이 생명도 진화되었다고 말해요. Realmente, muitos cientistas eles, que acreditam na teoria da evolução, ele fala que todo mundo veio da teoria da evolução. 진화는요, 물질에서 생명체가 나왔다고 말합니다. A evolução, ele fala que de um objeto, de um ser, ele consegue criar um outro ser. 여러분, 생명이 없는 물질에서 생명이 나올 수 있습니까? Perdão. De um objeto que não tem vida, consegue surgir uma vida. Será que isso é possível? 이 불가능한 일이에요. Isso é uma coisa impossível. 생명이 없는 곳에서는 아무리 오랜 시간이 지나도 생명이 나올 수 없습니다. Realmente, num objeto que não tem vida, não tem, mesmo que passe muitos anos, não tem como surgir uma vida lá. 그런데 진화론자들은 물질에서 생명이 나왔다고 말해요. Mas muitas pessoas que acreditam na teoria da evolução, eles falam, isso acontece sim. 완전 거짓말입니다. Isso é verdadeiramente uma mentira. 그럼 생명이 어디에서 왔습니까? Então, de onde veio a vida? 어디서 생명이 왔어요? De onde veio a vida? 생명의 원천이 바로 하나님께 있습니다. Realmente, a vida está em Senhor Deus. 하나님으로부터 모든 생명이 나온 거예요. Toda a vida ele vem de Senhor Deus e depende de Senhor Deus. 여기 손바닥에 씨앗이 있습니다. Na mão deste homem tem sementes. 여기 씨앗 보이셔요? Vocês conseguem ver a semente? 이게 뭐 모래 같아요, 모래. Parece areia, 이거 아무것도 아니에요, 이거. parece que não tem nada na mão dele. 그런데요, 이걸 땅에다 심어봐요. Mas ele foi e plantou essas sementes. 그럼 어떻게 됩니까? E o que aconteceu? 이게 죽어있는 그냥 돌멩이처럼 보입니다. Parece que é uma pedra morta. 아무것도 아닌 것처럼 보이잖아요. Parece que não tem nada. 모래처럼 보여, 모래. Parece que é uma areia. 그런데 이 속에 이게 들어있어요. Mas dentro dessa semente tem essas flores. 아니, 어떻게 이 보잘것, 이 못생긴 씨앗 속에 이렇게 예쁜 꽃이 들어있을 수 있냐, Como 이거예요. é que numa semente tão feia pode ter uma flores tão bonitas? 이거 누가 만들었어요, 이거? Quem é que fez isso? 사람이 이거 만들 수 있습니까? Será que o homem consegue criar isso? 여러분, 지금 우주에 날아가는 과학자, 로켓을 만드는 과학자들이 이거 못 만들어요. Será que os cientistas que criaram foguete para ir para fora da atmosfera, ele não consegue criar essas 여러분, rosas. 씨앗 하나만 봐도요, 하나님이 계신 걸 알 수 있어요. Até uma semente pequena nós podemos ver que existe Senhor Deus. 이거 보셔요. Olha bem isso aqui. 이게 생명입니다, 생명. Isso é vida. 살아있잖아요. Realmente está vivo. 살아있어요. Está vivo. 이 생명이 어디서 왔습니까? De onde veio essa vida? 모든 생명은 하나님께로부터 온 겁니다. Toda a vida veio de Senhor Deus. 내 생명은 하나님께로부터 왔어요. Toda a minha vida também veio de Senhor Deus. 그럼 이거 한번 보셔요. Olhe bem isso aqui.
여러분 이 생명은 사람이 만들 수 없습니다. Realmente, essa vida o homem não consegue criar. 여러분 나도 생명을 가지고 있어요. Realmente, eu também tenho vida. 다 생명 가지고 계시죠? Todos vocês têm vida. 그 생명 não é? 어디서 De 왔습니까? onde veio essa vida? 그 생명을 누가 만들어 주셨어요? Quem é que fez essa vida? 하나님이 주셨습니다. Senhor Deus que fez. 우리는 언젠가 그 하나님을 만나야 돼요. dia nós iremos encontrar com este Deus. 여러분 천국 갈 수 있습니까? Vocês conseguem entrar no reino dos céus? 여러분 천국 들어갈 수 있어요? Vocês conseguem entrar no reino dos céus? 천국 못 가면 지옥 가야 Se 됩니다. você não entrar no reino dos céus, você tem que entrar pro inferno. 천국을 가든지 지옥을 가든지 한 군데 가야 돼요. Então, você precisa ir para o céu ou para o inferno. 거기서 영원히 살아야 됩니다. Realmente, você precisa viver eternamente naquele lugar. 여러분 이건 정말 중요한 문제입니다. Isso é uma coisa muito, muito séria. 여러분 이 보잘것없는 씨앗 속에 하나님은 꽃과 나무를 넣어 두셨어요. Realmente, dentro dessas sementes que parece tão fraca, Senhor Deus, Ele colocou flores e árvores. 자, 이제 꽃뿐만 아니라 우리 동물에게도 물어봐야 E 됩니다. agora também, não só para flores, mas também podemos perguntar para os animais. Mas perguntagoras alimárias e cada uma delas te ensinará e as aves dos céus e elas te farão saber. 동물들이 우리에게 하나님 계신 걸 가르쳐 주실 거라는 거예요. Então aqui ele fala que os animais eles vão ensinar para as pessoas que Senhor Deus existe. 자, 여기 한번 영상을 하나 보시죠. Vamos ver esse vídeo. 여러분 그 거미가 집 만드는 거 한번 보세요. Vocês precisam assistir como a aranha faz a sua casa. A seda produzida pelas aranhas é dos materiais mais fortes que se conhece. Os fios de proteína que formam a teia com que os aracnídeos capturam suas presas são 5 vezes mais fortes que os fios de aço do mesmo diâmetro e podem ser 거미줄이요 철보다 더 강하다는 거예요. Então aqui fala que a teia da aranha é muito mais forte que aço. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, acabam de descobrir outra propriedade em comum. A descoberta aconteceu por acaso, durante um teste sobre os efeitos da umidade na fibra. Eles suspenderam um peso com a seda para fazer uma espécie de pêndulo e a colocaram em uma câmara, onde poderiam controlar a umidade relativa no interior. Quando a umidade atingiu 70%, o pêndulo começou a girar. A equipe testou vários outros materiais, incluindo o cabelo humano, mas não encontrou os mesmos movimentos de torção. A força de torção é suficiente para movimentar outros materiais. Esta característica, chamada de supercontração, pode viabilizar a construção de músculos artificiais ou atuadores robóticos. Por meio de experimentos de laboratório e modelagem molecular por computador, os pesquisadores descobriram que o mecanismo de torção se baseia na dobragem de um tipo particular de bloco de construção de proteínas, chamado prolina. Os pesquisadores acham que a supercontração, em resposta à umidade, pode ser uma maneira de garantir que a teia seja esticada mesmo no orvalho matinal, protegendo-a de danos e aumentando a capacidade de vibração, para que a aranha possa sentir a presa. A rotação só ocorre em uma direção, o que indica que a proteína tem uma simetria rotacional. O novo desafio é desenvolver um polímero que reproduza este comportamento. Além de possíveis músculos artificiais, a descoberta também pode levar a sensores precisos de umidade. A pesquisa foi publicada na revista Science Advances. 여러분, 이 거미줄처럼 얇게 만들면요, 그렇게 강한 물질을 인간은 만들어낼 수 없습니다. Realmente a aranha ela faz uma teia tão fininha, não é? Que é tão resistente, mas o homem não consegue fazer isso. 여러분, 거미 이 줄이
사람이 만들 수 없어요. Essa teia de aranha o homem não consegue fazer. 여러분 거미줄 같은 물질을 인간이 만들어내면요 엄청난 부자가 될 겁니다. Se um homem ele conseguir fazer uma teia de aranha com o mesmo material da aranha, ele vai ficar muito rico. 인간은 못 만들어요. Mas o homem não consegue fazer. 여러분 이런 걸 보면요 하나님이 만드셨다는 걸 알 수 있잖아요. Então, quando nós olhamos isso, nós podemos ver que tudo foi Senhor Deus que fez. 이런 브라질에 보면 이런 거 많이 보셨죠? Quando nós no Brasil, quando nós viajamos, vocês já viram grandes torres assim? 많이 보셨죠? Já viram essas torres? 근데 여러분 이게요 그냥 흙 쌓아놓은 게 아니에요 이게. Mas isso não é uma torre de barro construída. 이게 얼마나 과학적인 집인지 모릅니다. Isso é uma casa de uma formiga muito bem elaborada e científico. 이게요 햇빛의 방향을 다 고려해가지고 낮에는 뜨겁지 않도록 만들었어요. Todos eles, a construção deles foram feitos com base científica, porque de tarde eles construíram a sua casa para não tomar sol. 그리고요 더워진 공기는 위로 올라가서 다 빠져나가고 신선한 공기가 밑으로 들어오고 이 환기 시설까지 다 돼 E 있습니다. assim ele também fez até uma tubulação de ventilação onde que o ar quente sobe para fora e o ar frio entra lá para dentro para 이 refrigerar. 안에요 막 수백 개 수천 개의 방이 다 돼 있어요. E dentro dessa casa existem várias casinhas deles. 인간의 건축물보다 훨씬 더 뛰어납니다. Realmente é mais forte, mais embasado do que construção humana. 여러분 이거 만들면요 이게 100년 이상 간대요 집이. E eles falam que quando constrói essa casa de formiga, eles duram mais 100 anos. 여러분 인간이 만든 집은요 그렇게 못 가요. Realmente as casas que o homem constrói não duram mais 100 anos. 그냥 보셔요. Olhem bem aqui. 고대 이집트 피라미드는 중세 성당을 거쳐 일일이 흙을 물어 한 명씩 쌓아올리는데 자 이거 만드는 거 보세요. Se vocês estão vendo o que ele está construindo? 어떻게 운영하는지 그것은 아직도 학계의 미스터리입니다. 흰개미 집은 200만 인구가 함께 살아가는데 한치의 부족함이 없도록 설계되었습니다. 여왕 흰개미를 중심으로 병정 흰개미, 일꾼 흰개미가 사용하는 방이 각각 나눠져 있고 다 방들이 나눠져 있습니다. Todos os quartos foram separados e divididos por eles. 더욱 놀라운 것은 환기시설, 신선한 공기가 신선한 공기가 돌아오죠. E o ar fresco ele entra por baixo 내부에서 오염된 더럽혀진 공기 나갑니다. e assim o ar sujo ele sai. 공기가 부족하면 한낮의 뜨거운 태양빛이 집 안으로 직접 들어오는 것을 막을 수 있죠. 건물은 좌석처럼 남북 방향으로 길게 서 있는데요. 이게요 전부 다 같은 방향으로 집이 지어져 있습니다. Quando vocês olham aqui, todas as casas, as formigas estão construídas tudo no mesmo lado, todo mesma direção. 낮에 햇빛을 가장 적게 받는 방향으로 다 집이 만들어진 거예요. Todos eles construíram a casa para que não tome o sol de tarde. 우리도 집을 지을 때 낮에 덥지 않도록 집을 짓잖아요. Quando nós construímos as nossas casas também, nós planejamos para não pegar tanto sol de tarde. 근데 이 개미들에게 누가 이걸 Mas 알려줬냐고요? quem será que ensinou isso para as formigas? 개미한테 이거 알려준 분 손들어 보세요. Levanta a mão, quem de vocês ensinou isso para a formiga? 누가 알려줬어요 이거? Quem foi que ensinou? 하나님이. Foi o Senhor Deus que ensinou para É. eles. 이게 대단합니다 이거. Isso é uma coisa muito incrível. Aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O que edificou todas as coisas é Deus. 하나님이 모든 만물을 만드셨습니다. Senhor Deus, ele edificou todas as coisas. 저절로 된 집은 이 세상에 하나도 없어요. Realmente não existe nenhuma casa que se construiu sozinha. 개집도요 저절로는 안 됩니다. Até a casa de cachorro, ela não se constrói sozinha. 이 집 보세요, 집. Olha essa casa. 히우데자네이루 가면 집이 이렇게 돼 있어요. Quando você for para Rio de Janeiro, vai ter várias casas desta forma. 자기 집을 어떻게 찾아가는지 몰라 이거. Não sei como é que eles conseguem chegar na casa deles.
집 많죠? Porque tem muita casa, não é? 근데 이 저절로 된 집 하나라도 있을까요? Mas será que alguma dessas casas aqui se construiu sozinha? 다 누군가가 만든 사람이 있어요. Realmente existe pessoas que construíram essas casas. 아, 이 집 보세요. Olhe bem essa casa. 에이, 이 집은 누가 안 만들었을 겁니다. Ah, essa casa aqui ninguém construiu não. 설마 집을 강 위에다가 집을 만들었을 리는 없죠. Ah, não tem ninguém que tenha construído a casa em cima do rio. 아, 이건 저절로 되는 겁니다. 이거. Essa casa surgiu de repente. 저절로 된 거예요? Será que ele foi criado por conta própria? 아, 비가 많이 왔을 때 막 도시에서 나무가 떠내려오고 지붕이 떠내려오고 하다가 우연히 이 바위에 걸려가지고 턱턱턱턱턱 해서 이 집이 만들어진 겁니다. 우연히 저절로. Ah, essa casa aqui ele foi por um acaso que realmente choveu tanto na cidade que as árvores começaram a descer pelo rio, veio o telhado e ele mesmo por acaso se juntou e se tornou essa casa. 맞아요? Isso acontece? 아닙니다. Não existe isso. 여러분, 이 집이 저절로 됐다고 믿는 사람은 바보예요. Não tem ninguém que acredite que essa casa se construiu sozinha. Se acredita é realmente ignorante. 근데 이 하늘도 저절로 된 거고 해도 저절로 만들어진 거고 사람도 다 저절로 만들어졌다는 걸 어떻게 믿을 수 있어요? Então, como é que nós podemos acreditar que o céu foi construído por conta própria, a terra foi construída por si só? Não tem como. 누군가 디자인한 겁니다. Realmente alguém teve o design e construiu. 누군가 만드신 거예요. Alguém realmente construiu isso. 하나님이십니다. Foi o Senhor Deus. 여러분, Jó, capítulo 28, versículo 5, vamos ler todos juntos. 1, 2. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. 욥기 성경은 3,500년 전 성경입니다. O livro de Jó foi escrito há 3.500 anos atrás. 그런데 여기 참 이상한 말씀이 있어요. Mas aqui aparece uma palavra muito engraçada. 땅에는 우리가 먹을 수 있는 빵들이 난다, 맞죠? Ele fala que no chão, na terra, surge o pão que nós comemos, não é? 과일도 나고 쌀도 나고 보리도 나고 뭐 밀도 나고 많이 나요. Então isso significa que realmente no chão nós podemos ter farinha, trigo, frutas e várias outras comidas. 그런데 땅 아래는 불이 있다는 거예요. Mas ele diz que embaixo da terra existe fogo. 근데 불이 가만히 있는 것이 아니라 revolvida라고 돼. E mas não é um fogo parado, mas é um fogo revolvido. 여러분 3,500년 전에 땅 속에 불이 revolvida 되면 뒤집히면서 있다는 걸 어떻게 알았을까요? Como é que uma pessoa há 3.500 anos atrás consegue adivinhar e saber que o fogo ele se movimenta? 옛날에 이 사람들이 이 성경 보고 성경은 가짜라 그래요. 틀렸다 그랬어요. Todas as pessoas que quando antigamente ouviam a Bíblia e essa palavra eles falavam que essa Bíblia era falsa. 아니, 땅을 파보니까 불이 있는 게 아니라 지하수만 나오거든요. Ah, porque eu cavo o chão, cavo e não tem fogo, mas sim água. 야, 땅 밑에 불이 있다는 거 이 성경은 틀렸다 그랬어요. Ah, essa Bíblia está errada porque ele fala que embaixo do chão tem fogo, mas não existe. 근데 요즘 과학자들이 정말 땅 속에 불이 있다는 걸 밝혀냈습니다. Mas os cientistas eles descobriram que realmente embaixo da terra tem fogo. 맨 위에는 여기 크로스타 콘티넨탈가 있죠. Realmente a camada principal chama crosta continental. 좀 밑으로 더 들어가면 망토가 있어요. E quando nós começamos a cavar mais e mais fundo chega o manto superior. 더 깊이 들어가면 누클레오가 있어요. 누클레오. Mais profundo chama núcleo. 이 누클레오는요. 3,000도, 5,000도의 뜨거운 불입니다. O que é esse núcleo? Esse núcleo é um fogo que movimenta que tem mais de 3.000, 4.000 graus Celsius. 과학자들이 온도를 재봤어요. E assim os cientistas eles mediram esse calor. 1,000도. Começa 1.000 graus Celsius. 더 들어가면 3,700도. Quando entra mais profundo, 3.000 graus 이 Celsius. 누클레오는요, 4,000도, 5,000도. E o núcleo é 4.000 a 5.000 graus Celsius. 엄청나게 뜨거운 불입니다. Então é um fogo muito quente. 그런데 그 불이 가만히 있는 게 아니라 정말 해보 위에다 계속 돌고 있어요. 이렇게. Mas o fogo ele não fica parado, mas sim em constante movimento. 계속 돌고 있다는 게 밝혀졌어요. E eles descobriram que o fogo continua movimentando. 아니 3,500년 전에 어떻게 이런 걸 알 수 있었냐 Então 이거예요. como é que o Jó ele soube disso há 3.500 anos atrás? 어떻게 알았을까요? Como será que ele descobriu isso? 하나님이 만들었으니까. Porque foi o Senhor Deus que fez. 왜 하나님이 불이 이렇게 핵이 이렇게 돌도록 만들었는지 아셔요? Você sabe por que o Senhor Deus ele fez para que o fogo fique em movimento? 여러분 이걸 통해서요. 지구의 자기장 자기장을 만드신 거예요, Por 하나님이. que ele fez isso? Para que o fogo se movimente para criar uma onda magnética.
뜨거운 태양의 바람이 지구에 막 불어올 때요. 그 자기장이 그 태양의 바람을 막아줍니다. Realmente vento forte solar, ele vem à direção da Terra, mas essa onda magnética impede para que ele chegue à Terra. 이 자기장이 없으면요, 지구는 다 타 죽어요. Se não tiver essa onda magnética, toda a Terra iria morrer queimada. 하나님이 이 핵이 막 해볼비에 되게 해가지고요, 지구를 보호하고 계신 거예요. Então, o Senhor Deus, ele continuamente trabalha para que o fogo se movimente, para que proteja a Terra. 자, 여기 보세요. Olhe bem isso. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Dyson. Juntos, vamos explorar o universo. Em episódios anteriores, falamos sobre as camadas da atmosfera do nosso planeta. 소리가 작아. Falaremos sobre uma outra camada, chamada ionosfera. Mais especificamente, uma região dentro dela, chamada magnetosfera. A magnetosfera está relacionada com o centro da Terra. Como assim? Você deve estar se perguntando. Vamos ver como a magnetosfera funciona. A ionosfera é a parte superior da Terra. 자, 한 10분만 더 하고 마치겠습니다. Eu vou falar mais 10 minutos e irei acabar. Não consideram a ionosfera como uma camada da atmosfera. Na ionosfera, temos a magnetosfera, uma região onde a quantidade de íons e elétrons é muito grande. Todas as pesquisas nos levam a crer que o centro da Terra é composto por metais como o ferro, sendo uma parte líquida e outra sólida. Este efeito funciona como a eletrização, que vimos quando falamos sobre eletricidade. Sendo assim, o centro da Terra ordena os elétrons, gerando um enorme campo magnético, fazendo com que a Terra pareça um grande ímã, fazendo com que os elétrons circulem do sul para o norte. Este campo magnético funciona como uma outra barreira contra partículas com grandes cargas elétricas vindas do Sol. 이거 막아주죠? Aqui ele defende, não é? Terra são conduzidas para o norte ou sul, dependendo do seu posicionamento. O mais incrível é que podemos ver este fenômeno. São 하나님이 auroras polares. E como 이 사람이 살 수 있도록 지구를 만들어 놓으신 겁니다. Então, o Senhor Deus, ele criou o planeta Terra para que as pessoas pudessem habitar nelas. 사람이 살 수 있는 환경을 하나님이 다 미리 만들어 놓으신 Então, o 거예요. Senhor Deus, ele criou uma superfície terrestre para que as pessoas consigam viver nelas. Porque Isaías capítulo 45 versículo 18에 보면 한번 읽어주세요. Se olharmos no Isaías 45:18, está escrito: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. 하나님은 만드셨을 뿐만 아니라 보존하고 지키고 계셔요. Então, o 보존하셔요. Senhor Deus, ele não só criou, mas também ele cuida dela. 우리는 하나님의 은혜로 지금도 살아가고 있습니다. Realmente nós até hoje estamos vivendo através da graça de Deus. 하나님의 은혜가 아니고서는 하루도 살 수 없어요. Realmente, se não for a graça de Deus, nós não conseguimos viver todos os dias. 그럼 물 드셨어요? 물? Hoje vocês tomaram água? 그 물을 사람이 못 만듭니다. A água é uma substância que o homem não consegue 지금 criar. 우리 공기로 숨 쉬고 있잖아요. Nós estamos respirando, não é? 공기를 사람이 Oxigênio. 공기를 사람이 못 만들어요. O homem não consegue fazer oxigênio. 여러분 오늘 아침 뭐 드셨습니까? Hoje de manhã vocês comeram o quê? 이 브라질 사람들은 feijão, carne 많이 드시잖아요. Os brasileiros gostam muito do feijão e carne, não é? 그럼 feijão을 사람이 만들 수 있어요? Será que o homem consegue fazer o feijão? 사람이 콩 하나라도 만들 수 있습니까? Será que o homem ele consegue produzir um feijão 못 sozinho? 만들어요. Não consegue. 하나님이 만들어 주신 콩을 심어서 콩을 생산해낼 뿐입니다. Todo feijão que eles têm são produzidos através que o Senhor Deus ele já permitiu para eles e eles plantam e colhem. E assim que eles 여러분 têm. 과학자들이 소 만들어낼 수 있어요? Será que os cientistas eles conseguem criar uma vida como o boi? 못 만듭니다. Não conseguem. 여기 망고가 많이 나는데 망고 만들 수 있어요? Realmente no Brasil tem muita manga. Será que os cientistas conseguem criar uma manga do 바나나 zero? 만들 수 있습니까? Consegue criar uma banana? 토마토 만들 수 있어요? Consegue criar tomate? 아무것도 못 Não 만들어요. conseguem criar nada. 쌀 만들 수 있어요? Será que eles conseguem criar arroz? 근데 우리 매일매일 그거 먹고 살잖아요. Mas todos os dias nós comemos isso e vivemos dele. 그거 누가 만들어 주시는 겁니까? Então quem é que fez
그 누가 주시는 거예요? Quem é que permitiu para o 사람이 homem? 그걸 하나도 못 만들어요. Realmente o homem não consegue fazer nada. 하나님이 우리를 위해서 먹을 걸 만들어 O 주십니다. Senhor Deus que preparou para que nós pudéssemos comer. 여러분 이거 하나만 마지막으로 좀 보시면요. Vamos ver a última palavra. 여기 욥기 36장에 이런 말씀이 있어요. No Jó capítulo 36 aparece assim. 하나님이 이 번갯빛을 통해서 우리에게 식물을 주신다는 거예요. 먹을 Aqui ele 거를. fala que o Senhor Deus ele permite a comida através dos raios, por causa dos raios. 번개를 통해서 이 식량들을 하나님이 키우십니다. Então, através de raios e trovões, o Senhor Deus ele dá comida. 왜냐면요, 이 식물들이 질소를 얻어야 돼요. 질소. Porque as plantas eles necessitam de nitrogênio. 근데 공기의 80%가 질소인데 어떤 식물도 그걸 직접 이용할 수는 없습니다. Mas realmente dentro da atmosfera humana existe 80% de nitrogênio, mas as plantas eles não conseguem absorver esse nitrogênio de primeira. 근데 과학자들이 조사해 보니까 번개가 칠 때요. 번개가 치면서 비가 내리면 그 공기 중에 질소가 빗물에 녹아가지고 땅 속에 들어가요. Mas quando cai a chuva e quando cai o raio, esse raio ele faz que ele tem uma fusão com o nitrogênio que ele funde com a água e cai. 그래서 번개 칠 때 내리는 비는 그냥 빗물이 아니라요. 엄청난 영양분이 있는 거름이에요, 거름. Então quando tem uma tempestade muito forte onde tem trovões e chuvas e demais coisas, significa que a chuva que cai não é uma chuva normal, mas sim com cheio de nutrientes para as plantas. 그래서 이 아마존에 있는 그 나무들 그걸 누가 다 키우시냐? 하나님이 번개를 통해서 먹을 거리를 주시는 거예요. Então como é que aquela planta, as florestas amazônicas vivem tão bem e cresceu sozinho? Porque Senhor Deus, através dos trovões e raios, permitiu essa comida para eles. 번개가 안 치면 어떻게 될까요? O que acontece se não cair raio? 모든 식물들이 말라 죽습니다. Todas as plantas elas morrem secas. 농사가 안 돼요. Não consegue ter produção. 아마존 agrícola. 나무들이 다 죽습니다. Toda a floresta amazônica iria morrer. 결국 인간도 굶어 죽게 돼요. Então todo homem também iria morrer de fome. 여러분 이 니트로제니오가 번갯빛에 의해서 이 아시드 이게 됩니다. 질산이 돼요, 이게. Então o nitrogênio que está nos céus, através da chuva, com raio, ele se transforma no ácido nítrico. 그래 그걸 먹고 이 식물들이 자랍니다. E assim as plantas absorvem isso e outros animais eles comem. 그래서 소도 살 수 있고 사람도 살 수 E 있어요. assim o boi consegue viver e também o homem também consegue viver. 여러분 이 수백 미터 돌산에 어떻게 나무들이 자랄 수 있겠어요? Então como é que nessa montanha de pedras as plantas conseguem viver? 아무 올라갈 수도 없어요, 사람이. As pessoas não conseguem nem subir ali. 이게요. 번개의 비를 맞고 다 이 나무들이 자랍니다. Eles conseguem viver porque eles recebem realmente os nutrientes através dos raios. 하나님이 다 보존하시는 겁니다. Então, Senhor Deus, todos eles, Ele cuida. 여기 한번 읽어주세요. 느헤미야 9장 6절. Vamos ver a palavra de Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. 하나님이 만드시고 보존하고 계십니다. Então, Senhor Deus, Ele criou e também cuida. 우리에게 날마다 먹을 것을 주셔요. Todos os dias Ele permite alimento para nós. 하나님은 계십니다. Porque Senhor Deus, Ele realmente existe. 성경은 사실이에요. A Bíblia é verdadeira. 여러분 2600년 전 성경입니다. Realmente essa palavra é a palavra escrita 2600 anos atrás. 이게 예레미야 성경 Jeremia capítulo 33 versículo 22 como não se pode contar o exército dos céus nem medir-se a área do mar. 여기 하나님이요 하늘 이게 exército가 하늘의 별인데 별과 바다의 모래를 하나님이 비교해 놓으셨어요. Então o exército dos céus isso refere às estrelas dos céus. O Senhor Deus está falando que não tem como contar as estrelas dos céus nem a areia do mar. 하늘의 별은 바다 모래처럼 많기 때문에 셀 수 없다 그랬어요. Porque o Senhor Deus ele fala que as estrelas dos céus tem tanta quantidade quanto a areia do mar.
옛날 과학자들이 이 성경 틀렸다 그랬어요. Muitas pessoas, eles antigamente, cientistas falavam que essa Bíblia estava errada. 야, 하늘의 별 내가 다 셌어. Todas as pessoas falavam, eu consigo contar as estrelas dos céus. 2세기에 어떤 과학자가 세봤더니 1056개라고 발표했습니다. No século II, as pessoas, os cientistas disseram que existia 1056 estrelas. 16세기 아주 유명한 과학 천문학자가요. 1056개는 잘못 쓴 거고 1005개다 그랬어요. E no século XVI eles falavam, não existe 1056 estrelas, existe apenas 1005 estrelas. 불과 여러분 500년 전만 하더라도요. 별이 한 1000개 정도라고 생각했습니다. Então, até 500 anos atrás, as pessoas acreditavam que só tinha 1000 estrelas. No céu. 별이 바다 모래처럼 그렇게 안 많다. Ah, não existe tanta estrela como o grão da areia do mar. 여러분 여기 모래 여기 한 컵만 받아도 이게 1000개 됩니다. 이게 1000개. Então, se você colocar um copo de areia aqui, já passou dos mil areias, né? 그런데요, 하나님은 바다, 지구 모든 바다 모래만큼 별이 많다라고 말씀하셨어요. Mas, Senhor Deus, Ele diz que toda a areia do mar que existe nesse mundo, que tem na praia do mar, 성경에 그렇게 돼 있어요. as estrelas têm mais. Então, a Bíblia está escrito assim. 그럼 하나님 성경이 틀렸습니까? Então, será que a Bíblia que o Senhor Deus Ele fala está errada? 우리 시대 망원경이 만들어졌어요. E no nosso século foi criado o telescópio. 이걸로 밤하늘을 봤습니다. Lá de noite eles veem os céus. 지금까지 확인된 별의 개수예요. Esse é o valor das estrelas encontradas até hoje. 별이 지금까지 찾은 별만 이만큼이래요. Então só as estrelas que eles conseguiram verificar são essas. 이 신문에 뭐라고 됐냐면 바다 모래 개수보다도 더 많다 그랬어요. Mas como é que aparece no jornal? Ele fala que tem 10 vezes mais do que a areia de todo o planeta Terra. 과학자가 틀리고 하나님이 맞았습니다. Então realmente os homens estão errados e o Senhor Deus está correto. 지금요 많은 사람들은 과학 때문에 하나님을 안 믿는다고 말해요. Realmente muitas pessoas eles falam que não acreditam em Deus por causa da ciência. 성경이 비과학적이다. Porque a Bíblia não é científico. 천만의 말씀입니다. Mas isso é totalmente errado. 과학은 계속 틀리고 계속 바뀌어가요. Realmente a ciência continuamente ela está errada e continuamente ela vai mudando. 여러분 500년 전 과학자들은 태양이 지구를 돈다고 말했어요. Então a ciência de 500 anos atrás ele achava que o sol que girava em torno da Terra. 지구가 태양을 돈다고 말했다가 죽을 뻔했습니다. Então todas as pessoas que falavam que existia o geocentrismo eles morriam. 여러분 과학이 맞아요? Será que a Bíblia está correta? Não, será que a ciência está correta? 아닙니다. Não é. 나중에 과학은 다 바뀝니다. Realmente todo momento, todos os anos que passam a ciência muda. 성경은 3,500년 동안 한 번도 바뀌지 Mas a 않았어요. Bíblia ela não muda durante 3.500 anos. 성경 중에 틀린 거 있으면 찾아봐요. Podem procurar alguma coisa que esteja errado na Bíblia. 과학적으로 틀린 거 있으면 찾아보세요. Procure se existe alguma coisa errada cientificamente. 어떤 과학자들은 말합니다. 공룡과 사람은 같은 시대에 살지 않았는데 왜 성경에는 같이 살았다고 돼 있냐? Ah, por que as pessoas falam que não? Por que a ciência fala que os dinossauros viveram numa época, num século diferente dos homens, mas por que a Bíblia fala que viveram ao mesmo tempo? 욥기에 공룡에 대한 말씀이 나오거든요. Porque no Jó aparece sobre os dinossauros, não é? 그런데요, 세계 많은 유적 중에 공룡 발자국과 사람 발자국이 바로 옆에 찍힌 그런 유적들이 화석이 많이 남아 Porque 있습니다. hoje em dia existem vários fósseis onde aparece a pegada do dinossauro e ao lado a pegada do homem. 많이 나와 있어요. Tem vários. 모래알 만큼 별이 많아요. Então realmente existem muito mais estrelas do que a areia deste mundo. Ele determina o número de estrelas y chama cada uma pelo nome. 하나님이 별의 이름을 하나하나 부르십니다. Senhor Deus, ele chama cada estrela por um nome. 그것처럼 한 사람 한 사람을 하나님이 아셔요. Isso significa que Senhor Deus também sabe cada de nós. 우리 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 하나님은 아십니다. Senhor Deus, ele sabe cada de nós. 여기 vamos ler Gênesis capítulo 1 versículo 27, vamos ler todos juntos, 1, 2. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 하나님의 형상대로 영혼을 가진 인간을 하나님이 만드셨습니다. Senhor Deus, ele criou o homem e a mulher através do seu espírito. 짐승은 하나님의 형상이 아니에요. Realmente, os animais não foram feitos pela imagem, Senhor Deus. 하나님은 영으로 계시기 때문에 우리에게 영혼을 넣어 Senhor 주셨습니다. Deus, ele permanece como espírito, por isso ele permitiu o espírito para nós.
Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 하나님이 흙으로 육체를 만드시고 영혼을 넣어주셨어요. Senhor Deus, ele fez o homem na pó da terra e permitiu o espírito para ele. 여기 사람에게는 몸과 혼과 영이 있습니다. Realmente dentro no homem existe o corpo e a alma e o espírito. 우리 속에 영혼이 있잖아요. Realmente dentro de nós tem o espírito. 사람이 죽으면 끝이에요? Será que uma pessoa quando ele morre acaba por ali? 짐승은 육체만 있기 때문에 죽으면 끝입니다. Realmente o animal, ele quando já que ele só tem um corpo, quando ele morre some. 그런데 사람은 몸이 죽어도 영혼이 몸속에서 빠져나가서 하나님을 만나야 Mas 됩니다. quando o homem ele morre, o seu espírito ele sai e encontra com o Senhor Deus. 여러분 이 영상을 한번 보세요. Vamos ver esse vídeo. 죽었다가 살아난 사람들에 대한 내용입니다. Aqui fala sobre as pessoas que morreram e ressuscitaram de novo. 이 사람들이요 자기 몸에서 영혼이 빠져나가는 걸 말하고 있어요. Eles são pessoas que experimentaram o quase morto, que eles saíram dos seus corpos e viram a sua pessoa. ator e uma ex-Miss Brasil disseram ter vivido experiências de quase morte. Já ouviu isso ou não? Experiência de quase morte. Sabe, essas histórias de ver luzes, de sair do corpo, existe. Dá uma olhada só nessa reportagem. Balança. Um acidente de carro deixou Débora em coma por 4 dias. Quando acordou, a Miss Brasil 2010 não se lembrava de nada. Ao longo da recuperação, a memória foi se restabelecendo e as lembranças de Débora passaram a confundi-la. Eu até tenho essa imagem assim na minha cabeça, que eu vejo a ambulância parada, várias pessoas correndo de um lado para o outro, aí vejo me tirando do carro, mas parece que eu tenho essa imagem de cima. Débora diz não ter certeza se o que viveu foi realmente uma experiência. A pessoa sentiu saindo do corpo. Então ela fica numa posição como se estivesse no teto da UTI ou do pronto-socorro, no ambiente em que ela está sendo socorrida, e ela observa tudo que está sendo feito para tirar ela daquele quadro, a assistência que está sendo feita. O tema dele também nunca tinha pensado sobre isso e nem imaginava que poderia acontecer com ela. Mas depois que ela sofreu um acidente aos 17 anos e ficou 30 dias em coma no hospital, muita coisa mudou. Marta, você passou a acreditar nessa experiência de quase morte? Sim, Patrícia, passei sim, porque eu senti que eu estava indo embora. Eu senti meu espírito desprendendo do meu corpo físico. E eu sei que eu voltei, graças a Deus, eu estou aqui. Marta sofreu um acidente de moto, teve traumatismo craniano e levou meses para se recuperar. Algum tempo depois de sair do hospital, começou a se lembrar da experiência de quase morte. Hoje, a funcionária pública não tem nenhuma dúvida. Esteve muito perto do outro lado. Lembro que eram luzes, era um clarão. E tudo era muito branco, tudo era muito claro. E me lembro que eu senti medo. Mas eu lembro que eu senti medo e parece que meu espírito voltou. De acordo com os pesquisadores, a tendência dos pacientes que passam por essa experiência é de voltar do coma com menos medo da morte. Uma espécie de gratidão por poder retomar a vida. Eu comecei a dar tão mais valor para minha família e para a vida. Há coisas que eu não achava banais, eu não dava importância. E minha vida então mudou muito após isso tudo. 들리세요? Vocês ouviram bem? 영혼이 있잖아요. Existe realmente o Espírito. 여러분 우리도 머지않아 이 경험을 하게 될 거예요. Realmente não está muito longe para nós experienciarmos isso também. 머지않아 할 겁니다, 우리도. Dia nós iremos experienciar isso. 하나님을 만날 겁니다. Nós iremos encontrar com o Senhor Deus. 성경은 사실입니다. Realmente a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. 인생이 뭡니까? O que é a vida? 우리는 점점 하나님께로 점점 가고 있습니다. Cada momento mais nós estamos indo para o Senhor Deus, aproximando do Senhor Deus. 하나님이 우리를
알곡과 쭉정이로 나누실 겁니다. O Senhor Deus, Ele vai separar a nossa vida como trigo e joio. 알곡은 생명이 있고 쭉정이는 생명이 없어요. Realmente, trigo tem vida e o joio não tem. 구원받은 사람은 하나님이 천국 창고에 들이실 겁니다. Realmente, as pessoas que têm vida, Senhor Deus, Ele vai levar para o celeiro dos 구원받지 céus. 못한 사람은 지옥불에 As 태워집니다. pessoas que não receberão a salvação vão ser queimados no fogo do inferno. 하나님이 심판하십니다. Senhor Deus, Ele vai julgar. 그런데 하나님이 여기 놀라운 말씀을 예수님께서 하셨어요. E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele fala uma palavra muito importante. 예수님이 예수님에게 주님이라고 말한다고 다 천국 가는 게 아니다 그랬어요. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele fala que não é todos que falam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. 예수님을 주님이라고 인정한다고 해서 그것이 그렇게 말한다고 해서 그 천국 가는 게 아니다. 다 천국 가는 거 아니다. Não é porque você reconhece que o Senhor Deus é Senhor que você vai para o reino dos céus. 아니 왜 그렇죠? Por quê? 하나님의 뜻대로 하는 자가 천국에 들어갈 것이다. Quem vai para os céus? Apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. 하나님의 뜻이 무엇입니까? Qual é a vontade de Deus? 하나님의 뜻이 뭐예요? Qual é a vontade de Deus? 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이다. Todos aqueles que vê o Filho e crê que obtêm a vida eterna. 하나님이 보내신 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도를 믿는 자가 영생을 얻습니다. Então, todas as pessoas que acreditam em Senhor Jesus Cristo e creem nele conseguem a vida eterna. 그냥 나 하나님 믿어요. 나는 원래부터 하나님 믿었습니다. 그런다고 해서 천국 가는 게 아니에요. Não é porque você fala, eu acredito em Deus, eu já acreditava desde criança, tal, que você vai para o céu. 언제 구원받으셨습니까? Quando é que você recebeu a salvação? 언제 하나님의 아들 예수 그리스도를 개인적으로 믿었어요? Quando é que você acreditou perfeitamente em Senhor Jesus Cristo? 많은 사람들은 야, 나 원래 지금 교회 다녀. Muitas pessoas falam, eu frequento a igreja há muito tempo. 나 열심히 교회 다니고 있어. Eu estou frequentando a igreja há muito tempo. 언제 구원받으셨어요? Mas quando verdadeiramente você recebeu a salvação? 여기 예수님을 생열이라고 부른다고 해서 천국 가는 게 아니라 그러잖아요. Aqui na Bíblia fala, não adianta você chamar Deus de Senhor, Senhor, que você vai entrar nos céus. 여러분, 열심히 해가지고 천국 갈 수 없습니다. Não é porque você faz que você tem zelo, que você faz obras que você vai para os céus. 하나님이 우리에게 주신 예수님을 믿음으로써 천국 갈 수 있는 거예요. Nós só podemos entrar nos céus quando nós acreditamos naquele que Senhor Deus enviou, que é Senhor Jesus Cristo. 많은 사람들은 이 오브라를 통해서 올라가려고 그래요. Muitas pessoas eles querem subir para os céus através das suas obras. Frequenta igreja, oração, ofertas, obras, 올라가려고 해요, 자기가. Então eles sempre querem subir. 근데 하나님은 이거 아니다. Mas Senhor Deus ele fala, não é isso. 믿음으로. Através da fé que você consegue entrar. 자, 마지막으로 읽고 마치겠습니다. Vamos ler a última palavra e terminar. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 하나님은 우리 모두가 구원받기를 원하십니다. Senhor Deus deseja que todas as pessoas recebam a salvação. 정말 하나님은 우리가 구원받기를 원하십니다. Senhor Deus ele deseja que todas as pessoas recebam a salvação. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘도 하나님의 말씀을 배우게 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido para que nós possamos ouvir a sua palavra. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 구원의 은혜를 깨달아 알게 해 주시옵소서. Que Senhor Deus realmente nos permita a palavra da salvação e que nós possamos nos compreender essa palavra. 고개 숙여 기도하는 모든 분들이 천국에 갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Todos os irmãos que estão aqui de cabeça baixa orando, que o Senhor Deus permita a sua graça para que eles possam entrar no reino dos céus. 또 점심 식사 후에 오후에 있는 말씀도 하나님께서 함께 해 Que 주시옵소서. realmente depois do almoço nós iremos ter a segunda parte da palavra que também possa estar conosco. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.